Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo da terceira semana de História e o tema do vídeo é Meios de Transportes. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, para realizar construções, atravessar rios, fazer guerra, etc. O uso das juntas de boi, carro de boi, para o transporte de pessoas e mercadorias é um dos mais antigos do mundo. Nas civilizações, os homens eram nômades, portanto, o mecanismo de transporte era suas próprias pernas. Vem a necessidade de permanecer mais tempo no mesmo lugar e, assim, o sedentarismo torna-se essencial para a evolução dos meios de transportes. Ainda na pré-história, os seres humanos já utilizavam meios de transportes aquáticos, com longos pedaços de madeira. Mais tarde, conseguiram construir botes e pequenos barcos. Com a invenção da roda, há cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica. Ainda assim, a roda não foi uma conquista universal, pois os primeiros povos da América jamais chegaram a conhecer a roda e nem por isso deixaram de se locomover. Entretanto, foi somente a partir da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, que se expandiu a quantidade e a eficiência dos meios de transportes, com o avanço tecnológico. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Posteriormente, com a criação do motor a combustível fóssil e a invenção do automóvel, houve uma verdadeira explosão de possibilidades no campo dos transportes. Questões propostas. Atividade número 1. Consultando os textos acima, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, volte aqui no texto anterior sobre meios de transportes, façam a leitura, sublinhe as ideias principais e responda V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Questão número 2. De acordo com o texto, o carro de boi é um dos meios de transporte mais antigo do mundo. Este transporta pessoas e mercadorias. Hoje em dia, este meio de transporte ainda é usado? Onde e como? Então, você sabe se o carro de boi ainda é utilizado? Como e quando este meio de transporte é utilizado? Para responder à questão número 3, leia o texto Transportes no Brasil. Os transportes no Brasil reúnem os mais diversos tipos de meio de transporte, ou seja, terrestres, aquáticos, dutoviários e aéreos. Entretanto, o transporte mais utilizado no país para o transporte de carga ou pessoas é, sem dúvida, o transporte terrestre rodoviário, realizado pelas estradas e rodovias por meio de veículos como carro, ônibus, caminhão, dentre outros. Os setores de transportes no país têm se expandido e melhorado em diversos aspectos nas últimas décadas, o que não significa que esteja satisfatório. Pesquisas da Agência Nacional de Transportes apontam para que esses dados, sendo cerca de 60% dos transportes no Brasil é realizado por rodovias e 20% por ferrovias
e 13% por hidrovias e 4% por aerovias ou dutovias. Então, sobre o texto meio de transporte, marque a resposta que confirma esta informação. Qual a informação? De acordo com o texto, transporte no Brasil, existem diversos tipos de transportes aqui no nosso país. Então, marque a alternativa que vai confirmar essa afirmação. Questão número 4. Releia essa parte do texto e responda abaixo. Entretanto, o transporte mais utilizado no país, seja para transporte de carga ou de pessoas, é sem dúvida o transporte terrestre rodoviário, realizado pelas estradas e rodovias, por veículos como carro, ônibus, caminhão, dentre outros. Pensando nesta afirmativa e no que você escuta sobre os caminhoneiros, motoristas de ônibus que fizeram greve, o que você acha que acontece? Ou melhor, o que você já ouviu e entendeu sobre uma situação assim? Então, essa é uma questão pessoal. O trecho aí afirma que o meio de transporte mais utilizado para transportar cargas, né? As cargas são os alimentos, os produtos que nós utilizamos na nossa casa. E transportar pessoas, eles são transportados pela a via terrestre, né? Rodovia. Então, quem é que faz o transporte? São os caminhoneiros, né? Os motoristas de ônibus transportam as pessoas e os caminhoneiros transportam as mercadorias. Então, com a greve que teve aí do caminhoneiro, o que essa greve provocou em relação à vida da população? Então, discuta com alguém na casa de vocês, com um adulto, a respeito das consequências da greve em relação ao transporte de mercadorias e pessoas. Questão número 5. Releia o texto abaixo e procure as palavras em negrito. Então, você vai reler o texto, vai observar as palavras em negritos, que são essas palavras destacadas aqui. Após reler o texto, observar as palavras em negritos, você deverá procurar localizar essas palavras no caça-palavras abaixo. Então, são todas essas palavras destacadas aí em negrito que eu estou destacando para vocês de amarelo. Então, crianças, com a questão número 5, finalizamos o vídeo da terceira semana de História. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.